Fala pessoal, tudo certo? Sou o professor Luiz. Vamos dar continuidade no nosso curso de Introdução ao Direito do Trabalho. Lá na hora anterior a gente já verificou onde que está prevista as férias individuais, lá no artigo 129 a 138 da CLT. A gente tratou na última aula sobre as férias do empregado que é contratado por tempo parcial, né, que tem aquele período parcial de trabalho. E aí a gente viu que as regras foram alteradas com a reforma trabalhista, né? A gente também tratou da concessão das férias, né, que acontece quando o empregador ele concede as férias depois do período previsto, do período de concessão de férias. E também a gente tratou sobre a possibilidade de fracionamento, que foi algo que também a reforma trabalhista trouxe de novidade para nós. Vamos tratar agora sobre essa comunicação e o pagamento das férias, né? Como funciona essas regras de comunicação e pagamento de férias. A concessão das férias ela será comunicada por escrito ao empregado, né? E esse empregado ele tem que dar recibo dessa comunicação, ele tem que assinar falando que ele recebeu essa comunicação. E a comunicação ela tem que ter um período mínimo de 30 dias de antecedência. Então, antes do período de 30 dias da data que ele irá começar aí a ter as férias. Então, ele tem que ter um período mínimo de 30 dias de antecedência e aí assinar ainda o recibo, tá? Isso está lá no artigo 135 da CLT, ó. A concessão das férias será participada por escrito ao empregado, com antecedência de no mínimo 30 dias dessa participação, o interessado dará recibo. Então, quem que é o interessado? O empregado. O empregado ele tem que dar recibo de que ele recebeu, de que ele ficou ciente dessa informação de férias dele, né? E aí o empregado, ele deverá apresentar a CTPS, então é o empregado que tem que apresentar a carteira de trabalho ao empregador para que nela seja anotada a respectiva concessão, a anotação que também deve ser feita lá no livro ou ficha de registro do empregado. Lembra que a gente já tratou tudo isso lá nas aulas anteriores sobre a CTPS? Então, essa concessão das férias ela é anotada na CTPS, a CTPS fica com o empregado e o livro ficha, né, ou o livro ou a ficha de registro do empregado, que fica com o empregador, também tem que ser anotado o período de concessão das férias, tá? Caso contrário, não poderá iniciar seu período de férias, salvo nos casos em que o empregado possuir a CTPS digital. Então, se o empregado ele possui a CTPS digital, ele vai ter o período de férias normal, porque a carteira de trabalho digital não precisa entregar ao empregador para ele ter acesso. O empregador ele terá acesso direto por sistema, né? Se o empregado ele não entrega essa CTPS antes para o empregador poder fazer anotação, ele não pode sair de férias. Enquanto não fizer essa anotação, não sai de férias, tá? Está lá no artigo 135, no parágrafo 1º e 2º e 3º. Vamos ver aqui, ó. O empregado não poderá entrar no gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira de trabalho e previdência social, CTPS, para que nela seja anotada a respectiva concessão. Então, não pode sair de férias sem entregar a CTPS, sem que seja anotada ali a concessão das férias, tá? E o parágrafo 2º, ó, a concessão das férias será igualmente anotada no livro ou nas fichas de registro do empregado, que fica em posse do empregador esses registros, né? O livro ou a ficha do empregado. Isso a gente já tratou lá no começo do nosso curso, tá? E aí no parágrafo 3º, ó, nos casos em que o empregado possua CTPS em meio digital, que é a carteira de trabalho digital, né? A anotação será feita no sistema, em que se refere o parágrafo 7º do artigo 29 desta consolidação, na forma do regulamento, dispensadas as anotações que tratam os parágrafos 1º e 2º deste artigo. Então, se o empregado ele já tem a carteira de trabalho digital, ele não vai precisar entregar aí para poder conceder essas férias, né? Ele já vai ter o direito direto. O próprio empregador ele vai entrar no sistema, vai fazer a anotação que deve ser feita e o empregado sai e vai curtir suas férias. E como funciona então o pagamento dessas férias, né? O pagamento das férias ele será efetuado até 2 dias antes do início do período de descanso desse empregado. Então, antes dele sair de férias, já é pago esse período de férias dele, né? Já é pago a ele, 2 dias antes. Devendo o empregado dar quitação do recebimento. Ele também assina que ele recebeu essas férias, tá? Artigo 145, ó, o pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no artigo 143, o abono a gente ainda vai tratar mais pra frente, tá? Serão efetuados até 2 dias antes do início do respectivo período, ou seja, do início das férias. E é o parágrafo único, ó, o empregado dará quitação do pagamento com indicação do início e do termo das férias. Então ele vai indicar, nessa quitação do pagamento, ele vai indicar quando que ele começa as férias e quando que ele termina essas férias.
Durante as férias, a remuneração do empregado será a mesma, como se estivesse em serviço. Então, mesmo se ele ganhar 2.000, vai continuar recebendo os mesmos 2.000, tá? Devendo seu valor ser idêntico ao do seu salário na data da concessão, acrescido de 1/3. Então, ele tem ainda um acréscimo de 1/3 para poder ter um valorzinho extra aí e poder viajar, poder curtir suas férias de melhor forma. Isso daqui é uma previsão constitucional, tá? Lá no artigo 7º, que trata dos direitos do trabalho, né? No inciso 17, ó. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Inciso 17. Gozo das férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal. Então, existe esse acréscimo de 1/3 sobre o salário que ele já recebe. E o abono das férias, né? Que a gente já acabou de falar ali dessa possibilidade, então vamos entender o que é esse abono de férias. Ó. O abono ele é uma permissão prevista em lei de transformar 1/3 das férias em pagamento em dinheiro. Então, é um direito que o empregado tem de vender, digamos assim, as suas férias, né? Ele pode vender até 1/3 das férias. E haverá a redução do número de dias de férias e o proporcional aumento no ganho do empregado. Está lá no artigo 143, ó, é facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devido nos dias correspondentes. E aí o parágrafo 1º, ó, o abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Então lembra que a gente tratou do período aquisitivo, que é aqueles 12 meses que ele está adquirindo o direito, e aí, antes de terminar esse período, ele tem que informar ao empregador que ele vai querer vender ali 1/3 das férias, né? Ele vai querer dispor de 1/3 das férias. Então vamos supor que esse empregado ele tenha direito a 30 dias de férias. Ele pode vender 10 dias de férias, e aí esses 10 dias vão ser depositados para ele em dinheiro, né? Como se ele tivesse trabalhado aí 10 dias a mais num mês, por exemplo. Isso é uma forma de abono de férias que a gente também conhece como a venda aí das férias, né? É normal isso acontecer dentro das empresas. O abono pecuniário ele deve ser calculado sobre a remuneração das férias já acrescida do adicional de 1/3. Então lembra, quando o empregado ele vai sair de férias, ele tem um adicionalzinho de 1/3 dessas férias, né? Ele vai ter um adicional de 1/3 do valor que ele tem de salário, tá? Aí, se ele vende essas férias, ó, a gente até tem aqui um exemplo. Então, vamos supor aqui, ó, nesse exemplo, a remuneração do empregado é de R$900. E aí, ele solicita esse abono pecuniário de até 1/3, né? Ele terá direito a receber R$400, que vai corresponder a 1/3, não de 900, a 1/3 de 1.200, que é o valor da remuneração que ele teria, acrescida de 1/3, ó. Porque se ele fosse sair de férias inteira, completa, ele receberia os R$900 mais 1/3, seria 300, e ele receberia então R$1.200, tá? Isso aqui neste exemplo. Mas se ele vende este 1/3, ele vai calcular sobre as férias que ele teria direito total, R$900 mais R$300, que dá 1.200, e aí daqui vai se tirar 1/3, e aí no caso ele vai receber 400. Então ele recebe R$400 aí da venda aí desse 1/3 das suas férias, né? Desses 10 dias são quando ele tem esse direito a por exemplo, 30 dias, né? Então ele vende ali 10 dias e ele vai receber R$400. Isso neste exemplo, né? A gente só cita aqui esse exemplo, mas aí você tiver essa dúvida em casa, você pode pegar o seu salário e fazer aí o seu cálculo. É nessa base, tá? Bom, pessoal, a gente finaliza aqui essa questão de abono de férias, a gente finalizou aqui as férias individuais. Eu vou ficar aguardando vocês para a próxima aula. Não deixe de me seguir nas redes sociais e até lá!